Uma história de Anton Tchekov. A aposta. Uma noite sombria de outono, o velho banqueiro andava de um lado para o outro do escritório, lembrando-se de uma noite que havia oferecido 15 anos antes, também no outono. Muitos homens inteligentes foram até ela e conversas interessantes aconteceram. Entre outras coisas, a pena de morte foi discutida. A maioria dos convidados, incluindo muitos acadêmicos, jornalistas, eram contra. Eles consideravam isso uma forma de punição antiquada e imoral imprópria de um Estado cristão. Na opinião de alguns dos presentes, ela deveria ser substituída em todos os lugares pela prisão perpétua. Não concordo com você, disse o anfitrião. Não experimentei a pena de morte, nem a prisão perpétua, mas se pudermos julgar a priori, a pena de morte parece-me mais moral e bem mais humana do que o confinamento. A execução mata repentinamente, enquanto a prisão perpétua mata gradualmente. Qual carrasco é mais humano? Aquele que acaba com você em poucos minutos? Ou aquele que gradualmente tira sua vida ao longo de vários anos? Ambos os casos são igualmente imorais, destacou um dos convidados, pois perseguem um único, idêntico objetivo: tirar a vida. O Estado não é Deus. Ele não tem o direito de tirar o que não poderia restaurar, se quisesse. Entre os presentes estava um jovem de cerca de 25 anos, advogado. Quando questionado sobre sua opinião, ele disse: a pena de morte é tão imoral quanto a prisão perpétua. Mas se eu tivesse que escolher entre uma e outra, definitivamente escolheria a última. A última, prisão perpétua. Qual forma de vida é melhor que a morte? Seguiu-se uma discussão animada. O banqueiro, que era então mais jovem e impulsivo, perdeu de repente a compostura, bateu com o punho na mesa, gritou para o jovem advogado: mentira! Aposto 2 milhões que você não conseguiria passar 5 anos confinado. Se você estiver falando sério, respondeu o advogado, aposto que você não duraria apenas 5, mas 15. 15? Tudo bem, gritou o banqueiro. Cavalheiros, estou investindo 2 milhões. Ok, você investe 2 milhões e eu investi minha liberdade, disse o advogado. E essa aposta brutal e sem sentido foi selada. O banqueiro, um homem mimado pelo destino, despreocupado, que naquela época não seria capaz de contar todos os seus milhões, ficou encantado com a aposta. Durante o jantar, ele brincou com o advogado e disse: pense nisso, rapaz. Pense nisso, antes que seja tarde demais. 2 milhões não são nada para mim, enquanto você corre o risco de perder 3 ou 4 dos melhores anos da tua vida. Eu digo 3 ou 4 porque você não vai aguentar mais. Não se esqueça também, infeliz, que o confinamento voluntário é muito mais doloroso do que o confinamento forçado. A ideia de que você tem o direito de recuperar sua liberdade a qualquer momento envenenará sua vida em sua cela. Eu sinto muito por você. Agora o banqueiro, enquanto andava pela sala, recordava aqueles acontecimentos e perguntava: qual é o sentido dessa aposta? Que bem pode resultar do advogado perder 15 anos de sua vida e eu desperdiçar 2 milhões? Isso vai mostrar às pessoas que pena de morte é pior ou melhor do que a prisão perpétua? Não e não. É um absurdo e não faz sentido. Da minha parte, era apenas um capricho de um homem rico. Da parte dele, era simplesmente um desejo por dinheiro. Então ele se lembrou do que aconteceu depois daquela noite. Foi decidido que o advogado cumpriria sua pena de prisão sob a mais rigorosa vigilância em um dos pavilhões construídos no jardim do banqueiro. Foi estipulado que por 15 anos ele não teria permissão para cruzar a soleira.
nem ver ninguém, nem ouvir vozes humanas, nem receber cartas ou jornais. Ele foi autorizado a possuir um instrumento musical, ler livros, escrever cartas, beber vinho e fumar. De acordo com os termos do acordo, ele só poderia interagir com o mundo exterior em silêncio, através de uma pequena janela feita especificamente para esse propósito. Qualquer coisa que ele precisasse, livros, partituras, vinho, coisas do gênero, seria fornecida a ele mediante solicitação por escrito, nas quantidades que ele pedisse, mas somente pela pequena janela. O acordo delineou todos os detalhes e minúcias que garantiam o rigor do confinamento. Estabelecia que o advogado deveria permanecer trancado por exatos 15 anos, das 12 horas do dia 14 de novembro de 1870 até as 12 horas do dia 14 de novembro de 1885. A menor tentativa de adiantar esse prazo, mesmo que apenas por algum minuto, eximiu o banqueiro da obrigação de pagar-lhe os 2 milhões. Durante o primeiro ano, o advogado, como suas breves anotações sugeriam, sofreu os duros golpes da solidão e do tédio. A qualquer hora do dia ou da noite, acordes de piano emanavam do pavilhão. Ele rejeitou vinho e tabaco. O vinho, escreveu ele, desperta desejos. Os desejos são os principais inimigos do prisioneiro. Além disso, não há nada mais chato do que beber um bom vinho sozinho. Quanto ao tabaco, ele deixaria o ar do ambiente viciado. Durante o primeiro ano, ele precisava principalmente de livros leves, romances com intrigas amorosas complicadas, histórias de detetive e fantasia, comédias. No segundo ano, a música no pavilhão silenciou, e o advogado só pediu obras de compositores clássicos em seus ingressos. No quinto, acordes musicais foram ouvidos novamente e o prisioneiro pediu vinho. Aqueles que observavam pela pequena janela diziam que ele havia passado o ano inteiro deitado na cama, comendo, bebendo, bocejando, falando sozinho, com um ar irritado. Não lia mais livros. Às vezes à noite ele pegava sua caneta e passava um longo tempo escrevendo. Mas de manhã ele rasgava tudo em pedaços. Mais de uma vez ele foi ouvido chorando. Na segunda metade do sexto ano, o prisioneiro começou a estudar assiduamente línguas, filosofia e história. Ele se dedicou tão zelosamente a essas disciplinas que o banqueiro mal teve tempo de encomendar seus livros. Ao longo de 4 anos, quase 600 volumes foram solicitados a seu pedido. Durante esse período de entusiasmo, o banqueiro recebeu de seu prisioneiro, entre outras coisas, a seguinte carta: Meu caro carcereiro, estou escrevendo estas linhas para você em 6 idiomas. Ensine-os a pessoas experientes. Deixe-os ler. Se você não encontrar um único erro, peço que mande disparar uma espingarda no jardim. Essa foto me dirá que meus esforços não foram em vão. Os gênios de todos os séculos e países falam em línguas diferentes, mas a mesma chama arde em todos eles. Ah, se você soubesse a felicidade celestial que agora enche minha alma por poder entendê-los. O desejo do prisioneiro foi atendido. O banqueiro ordenou que 2 tiros de rifle fossem disparados no jardim. Então, depois do 10º ano, o advogado sentou-se imóvel em sua mesa e leu apenas os evangelhos. O banqueiro achou estranho para um homem que havia devorado 600 exemplares bem pensados em 4 anos, passasse quase um ano lendo um livro que não era muito grosso
e fácil de entender. Os evangelhos foram substituídos pela história das religiões e da teologia. Durante os últimos 2 anos de confinamento, o prisioneiro leu uma grande quantidade de livros, sem qualquer discriminação. Agora ele estava ocupado com ciências naturais e agora solicitava obras de Byron ou de Shakespeare. Às vezes ele enviava bilhetes solicitando que lhes fossem fornecidos livros didáticos de química e medicina. Um romance e algum tratado filosófico ou teológico ao mesmo tempo. Suas leituras evocavam a imagem de um náufrago, nadando entre diferentes naufrágios, querendo salvar sua vida, agarrando-se avidamente a um deles tão rapidamente quanto ao outro. Segunda parte. O velho banqueiro, relembrando essas memórias, pensou: amanhã, ao meio-dia, ele será libertado. De acordo com o acordo, terei que pagar a ele 2 milhões. Se eu fizer isso, tudo estará perdido, estarei completamente arruinado. 15 anos atrás ele não contava seus milhões. Agora ele não ousava se perguntar se era mais pródigo em dinheiro ou em dívidas. Investimentos frenéticos no mercado de ações, especulações arriscadas e uma impetuosidade da qual ele não conseguia se livrar, nem mesmo na velhice, gradualmente levaram à ruína de seus negócios. E o homem rico, destemido, autoconfiante e orgulhoso, acabou se tornando um banqueiro de segunda categoria, tremendo a cada alta e baixa nos preços das ações. Droga, aposta, gaguejou o velho, levando as mãos à cabeça em desespero. Por que aquele homem não morreu? Ele tem apenas 40 anos. Ele pegará minhas últimas economias, se casará, aproveitará a vida, investirá na bolsa de valores. Enquanto eu, como um mendigo, olharei para ele com inveja todos os dias e ouvirei a mesma frase de seus lábios: eu lhe devo a felicidade da minha vida. Deixe-me ajudá-lo. Não, é demais. A única coisa que pode me salvar da falência e também da desgraça é a morte daquele homem. Eram 3 horas. O banqueiro aguçou os ouvidos. Todos na casa dormiam. Só se ouvia o farfalhar das árvores congeladas do lado de fora das janelas. Tentando não fazer barulho, ele pegou a chave da porta, que estava trancada há 15 anos, no cofre, vestiu o casaco e saiu da casa. Frio e escuridão reinavam no jardim. Estava chovendo. Vento forte, úmido, uivava por todo o jardim, não dando trégua aos galhos. Não importava o quanto ele esforçasse os olhos, o banqueiro não conseguia ver o chão, as estátuas brancas, o pavilhão, as árvores. Ao se aproximar do local onde ficava o pavilhão, ele chamou o guarda 2 vezes. Ele não obteve resposta. Era evidente que ele havia se abrigado do mau tempo e estava dormindo em algum lugar na cozinha ou na estufa. Se eu tiver coragem de executar meu plano, pensou o velho, a suspeita recairá primeiro sobre o guarda. Na escuridão, ele tateou em busca dos degraus e da porta e entrou no salão do pavilhão. Então, também tateando, encontrou uma pequena passagem e acendeu um fósforo. Não havia uma alma sequer no local. Ele viu uma cama sem lençóis e a sombra negra de um fogão de ferro fundido em um canto. Os lacres da porta que dava para o quarto do prisioneiro estavam intactos. Quando o fósforo se apagou, o velho, tremendo de emoção, olhou pela janelinha. Uma vela lançava uma luz incerta no quarto do prisioneiro, enquanto ele estava sentado à mesa. Apenas suas costas, seus cabelos, seus braços estavam visíveis. A mesa, as 2 poltronas e o tapete ao lado da mesa estavam cobertas de livros abertos. 5 minutos se passaram sem que o prisioneiro mudasse de posição. 15 anos de confinamento o ensinaram a permanecer imóvel.
O banqueiro bateu com o dedo na pequena janela, mas o prisioneiro não respondeu com nenhum gesto. Então o banqueiro retirou cuidadosamente os lacres, inseriu a chave na fechadura enferrujada, que rangeu. Então a porta rangeu. O banqueiro pensou que logo ouviria um grito de espanto e o som de passos, mas 2 ou 3 minutos se passaram, sem que o silêncio da sala fosse perturbado, nem um pouco. O velho decidiu entrar. À mesa estava sentado um homem que pouco se parecia com pessoas comuns. Era um esqueleto coberto de pele, com longos cachos femininos e uma barba desgrenhada. Ele tinha uma pele amarelada, com um tom terroso, bochechas encovadas, costas longas e estreitas, e a mão que segurava sua cabeça desgrenhada era tão fina e esguia que era assustador de se olhar. Em seus cabelos, fios grisalhos já estavam ficando prateados. Ao ver seu rosto envelhecido e abatido, ninguém acreditaria que ele tinha apenas 40 anos. Ele estava dormindo. Sobre a mesa, diante de sua cabeça baixada, havia uma folha de papel coberta com uma pequena caligrafia. Pobre homem, pensou o banqueiro. Ele dorme e provavelmente sonha com milhões. Se eu pegar esse semi-cadáver, jogá-lo na cama, pressionar o travesseiro sobre sua boca, mesmo o exame mais completo não encontrará nenhum sinal de morte violenta. Mas vamos ver o que ele escreveu primeiro. O banqueiro pegou a folha de papel da mesa e leu o seguinte: amanhã, às 12 horas, recuperarei minha liberdade e o direito de me associar aos homens. Mas antes de sair dessa sala e olhar novamente para a luz do sol, considero essencial dizer algumas palavras a vocês. Com a consciência tranquila e diante de Deus, que me observa, declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo o que em seus livros é chamado de bens deste mundo. Durante 15 anos estudei cuidadosamente a vida terrena. É verdade que não vi o mundo nem os homens, mas em seus livros bebi vinhos aromáticos, cantei canções, vaguei pelas florestas em busca de veados e javalis, amei mulheres, belezas tão etéreas quanto nuvens, criadas pela magia de seus poetas mais brilhantes. Visitavam-me à noite e sussurravam contos maravilhosos que me embriagavam. Em seus livros escalei os picos de Elbrus e do Monte Branco, e deles vi como o sol nascia de manhã e à noite inundava o céu, o oceano e os picos das montanhas com ouro púrpura. Daquelas alturas eu vi o relâmpago brilhar acima da minha cabeça, rasgando as nuvens. Vi flores, florestas verdes, campos, rios, lagos, cidades. Ouvi o canto das sereias, o som das flautas dos pastores. Senti as asas de belos demônios que voavam em minha direção para me falar de Deus. Em seus livros me lancei em precipícios insondáveis, fiz milagres, matei, queimei cidades, preguei novas religiões, conquistei reinos inteiros. Seus livros me deram sabedoria. Tudo que o incansável gênio humano criou ao longo dos séculos está comprimido dentro do meu cérebro, como uma pequena bola. Eu sei que sou mais inteligente que todos vocês. E eu desprezo seus livros, desprezo todos os bens do mundo e da sabedoria. Tudo é insignificante, perecível, ilusório, enganoso como uma miragem. Não importa o quão orgulhoso, sábio e bonito você seja. A morte irá varrê-lo da face da terra, como toupeiras. Seus descendentes, sua história e a imortalidade de seus gênios congelarão ou queimarão até virar cinzas junto com a terra. Você perdeu a cabeça, não está seguindo o caminho certo. Você toma mentiras como verdades e feiura como beleza. Como você ficaria surpreso se, por uma coincidência, as macieiras e laranjeiras, em vez de darem frutos, de repente produzissem sapos e lagartos, ou as rosas cheirassem a suor de cavalo?
Estou igualmente surpreso que você tenha trocado o céu pela terra. Não quero entender você. Para lhe demonstrar o desprezo que sinto pela sua vida, renuncio aos 2 milhões, que um dia sonhei como se fosse o paraíso, que agora desprezo. Para me privar de todos os direitos sobre eles, sairei daqui 5 horas antes do prazo final, quebrando assim nosso acordo. Depois de ler essas linhas, o banqueiro deixou a folha de papel sobre a mesa, beijou a cabeça daquele homem excêntrico, desatou a chorar, saiu do pavilhão. Nunca em sua vida, nem mesmo depois de perder grandes somas de dinheiro no mercado de ações, ele sentiu tanta aversão a si mesmo como naquele momento. De volta ao seu quarto, ele deitou-se na cama, mas por um longo tempo a emoção e as lágrimas o impediram de dormir. Na manhã seguinte, os guardas, com os rostos pálidos, vieram correndo para informá-lo de que tinham visto o homem do pavilhão sair pela janela para o jardim, caminhar até o portão e desaparecer. Sem perder tempo, o banqueiro dirigiu-se ao pavilhão na companhia dos criados e confirmou a fuga do prisioneiro. Para não espalhar boatos desnecessários, ele pegou a declaração de demissão da mesa e, ao voltar para casa, guardou-a no cofre.